nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Hoje é uma noite de celebração, meus irmãos. Estamos celebrando o quê? A vitória do tigre ontem? Não, a vitória de Jesus sobre a morte. Essa é a nossa razão de viver. Essa é a nossa esperança que se renova diariamente, porque Ele venceu a morte. Claro, nos alegramos com o tigre também, celebramos a sua vitória, mas mais do que isso, nos alegramos com a vitória sobre a morte. Posso ouvir um amém? Ele venceu a morte, e por isso Ele nos promete que também nós venceremos a morte, nós ressuscitaremos com Ele. E enquanto isso não acontece, nós vamos praticar a ressurreição. E esse é o tema da nova série, Praticando a Ressurreição. Vamos colocar em prática, ou vamos aprender a colocar em prática o que celebramos na semana passada. Vamos aprender as implicações práticas da ressurreição. Para isso, vamos fazer uma série expositiva da carta de Paulo aos Efésios. Vamos passar por toda a carta, do início ao fim. E essa carta, dentre outras coisas, mas a essência dela é o amadurecimento. Vamos falar sobre como amadurecer, colocando em prática a ressurreição de Jesus. Amadurecer nada mais é do que se tornar parecido com Jesus. E lembra, essa é a missão da Viva, ajudar pessoas comuns, eu e vocês, a se tornarem parecidos com Jesus. E é a série, a essência dessa série é o amadurecimento, é se tornar parecido com Jesus. E não esqueça, a visão que nós temos para 2030 é a visão 80-60 até 2030, que é porque nós queremos que 80% da igreja esteja em PG, em pequenos grupos nas casas, você já está? E 60% da igreja esteja servindo conforme os seus dons, paixão e estilo e perfil. Você já está servindo? É isso que nós desejamos, 80% da igreja em pequenos grupos e 60% servindo segundo sua paixão, perfil e dons. Precisamos começar essa série e vamos começar com este tema, a soberania de Deus na salvação. Vamos ler hoje o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, dos versos 1 ao 14. E vamos aprender que a ideia central dessa noite é: a salvação pertence ao Senhor. Posso ouvir vocês falando isso comigo? A salvação pertence ao Senhor. Pois bem, quando o assunto é amadurecimento, como você reage? Quando nós dissemos que vamos entrar em uma série a respeito de amadurecer, qual é a sua resposta? Talvez haja aqui dois grupos. O primeiro grupo é aquele que diz assim: poxa, está tão bom onde eu estou, está tão bom na zona de conforto, está tão bom ser quem eu sou, não precisar me esforçar. É como uma criança. Pergunte para uma criança dos seus 6, 7 anos se você quer crescer. Se eu disser para a Laura, por exemplo, que tem 8 anos: Laura, o que acha de crescer? De comer só comida saudável, de ter responsabilidades, de arrumar a cama, lavar a louça, de ir para a escola, claro, ela vai, mas de mais horários, porque ter aula de manhã e de tarde, ter como a Malu 3 provas por semana, ter que estudar para o vestibular, ter que entrar na faculdade, trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábado, ter responsabilidades, pagar a conta, criar filho. O que acha, Laura, dessa proposta? Ela vai dizer: eu prefiro ser criança, papai. Tenho certeza. E o problema é que muito cristão prefere ser um bebê espiritual, uma criança espiritual, porque crescer implica em responsabilidades. Crescer, se desenvolver, implica em ser mais parecido com Jesus e implica em sair da zona de conforto. Por isso, alguns preferem ser bebês espirituais, em que tudo gira ao redor dele. A mãe dá de mamar, o pai dá banho e assim por diante.
e quer então, por consequência, só comer papinha. Não pode comer um arroz com feijão, uma feijoada, carne, porque precisa de alimento leve, porque não consegue receber um alimento, e quando eu falo alimento, entenda-se a palavra, não consegue receber um alimento mais denso, mais nutritivo. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos chama ao amadurecimento. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. A Bíblia diz que devemos ser imitadores de Jesus. Como seremos se não amadurecermos? Não há essa possibilidade. Então, o convite ao amadurecimento é para todos. Talvez você fique desconfortável, mas saiba que esse convite também é para você. O outro grupo é o grupo dos agoniados, e eu me incluo nesse grupo. Parte da igreja deve estar esperando. Bom, o Bruno vai apresentar 7 passos para o amadurecimento. Um programa de 7 passos para você ser mais parecido com Jesus. Talvez tenha uma mentoria de amadurecimento, quem sabe um curso, quem sabe um livro, quem sabe um manual. Calma, também não vai ser esse o caminho. O ponto é que vamos começar agora uma trilha, um caminho, um trajeto do amadurecimento. E como toda trilha, como todo trajeto, existe um primeiro passo. E qual é o primeiro passo no trilho do amadurecimento? Qual é o primeiro passo na caminhada de nos tornar parecidos com Jesus? Conhecer Jesus. Se eu quero me tornar parecido com alguém, a primeira coisa que preciso fazer é conhecê-lo. E é o que nós vamos fazer hoje. Mais especificamente, vamos conhecer o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E vamos trilhar esse caminho do amadurecimento ao longo da carta de Paulo aos Efésios, como eu disse, em todos os versos. E vamos, naturalmente, começar pelo verso 1 do capítulo 1, que diz assim, e você pode nos acompanhar na tela. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar novamente? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela chamada que o Senhor nos faz ao amadurecimento. Obrigado por esse trilho que o Senhor nos orienta a crescermos, nos tornando mais parecidos contigo. Ajuda-nos ao longo desse processo e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, transformando-nos, cumprindo o Teu querer em nós, e nos permita, Senhor, experimentar a Tua presença ao longo dessa noite, em nome de Jesus, amém. Pois bem, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu a uma igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma importante cidade na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Nessa época era uma cidade que tinha aproximadamente a mesma quantidade de habitantes que há em Criciúma. Era um grande centro comercial, era um lugar que não só era um centro comercial, mas também recebia muita gente, porque havia um grande templo, a deusa Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e muita gente vinha para esse templo. Por causa disso, era uma cidade com um sincretismo religioso muito grande. Naquela cidade, um homem chamado Apolo havia plantado uma igreja. E Paulo, em sua segunda viagem missionária, passa por aquela localidade, onde encontra um grupo de 12 pessoas, liderados por Apolo. Paulo, então, fica lá por 3 anos. 3 anos desenvolvendo aquelas pessoas, pastoreando o povo de Deus naquele lugar, até que ele dá continuidade à sua viagem missionária. Anos depois, Paulo, preso em Roma, na prisão domiciliar em Roma, escreve essa carta para a igreja de Éfeso, aquela igreja que ele havia passado 3 anos. Agora é interessante nessa carta que Paulo não destaca nenhum problema naquela igreja. Não que não houvesse, é claro que havia, porque onde há gente, há problema. Mas Paulo tenta focar na essência da igreja ao escrever essa carta. E o primeiro ponto de destaque que vamos perceber nessa noite é que nós somos abençoados por Deus. E o verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Aqui Paulo começa uma das sentenças mais profundas de todas as Escrituras. Do verso 3 ao 14, é como uma grande poesia, não porque há rima, mas um grande e maravilhoso texto, da sua primeira à última palavra, e ele começa com a palavra bendito. E lá no verso 14 ele termina, louvor da sua glória. Ele começa então, ao longo desses versos, do 3 ao 14, com a palavra bendito, e termina com louvor de sua glória. É interessante que em outras cartas, Paulo começa a carta falando sobre tudo que Deus faz de maravilhoso. Ao final, ele bendiz e glorifica a Deus. Nessa carta ele começa bendizendo Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Bendito significa abençoado, louvado, porque Deus, afinal de contas, é a fonte de bênçãos. E ele diz que Ele nos abençoou. Deus é a fonte de bênçãos para o seu povo, aos santos, como Paulo intitula os Efésios e claro, todos nós. Agora, que tipo de bênçãos? Quais são as bênçãos que Paulo aqui nessa carta está falando? Que bênçãos são essas que Deus nos concedeu ao seu povo? Será que são bênçãos materiais? Você acha que Paulo aqui está falando sobre uma casa bonita, sobre muito dinheiro, sobre coisas do gênero? Irmãos, vale ressaltar que Deus nos abençoa materialmente. Não há nada de errado com isso. Mas vamos entender ao longo dos próximos versos que o foco dessas bênçãos são espirituais, como ele diz no texto. Abençoou com todas as bênçãos espirituais e não materiais. Então, se você tem sido abençoado materialmente, que bom. É Deus que está te abençoando, mas entenda que você foi escolhido por Deus para ser alguém que compartilha dessas bênçãos com a igreja de Cristo. Não estou falando da Viva, estou falando do povo de Deus e com o mundo lá fora. Se Deus te abençoa generosamente, saiba que é para que você seja um instrumento de generosidade. Deus te dá dinheiro não para que você usufrua sozinho, mas para que você abençoe outras pessoas. Portanto, a bênção material que Deus dá tem um propósito, e esse propósito é o investimento no reino de Deus. Mas, voltando ao foco, as bênçãos espirituais. Vamos ver que ao longo dos próximos versos ele fala sobre 6 bênçãos espirituais. 2 relacionadas ao passado, 3 ao tempo presente e 1 ao futuro. Vamos ver que as 2 do passado estão relacionadas ao Deus Pai. Vamos ver que as 3 relacionadas ao presente estão conectadas ao Filho. E a bênção conectada ao futuro está relacionada ao Espírito Santo. Então vamos ver as bênçãos do tempo passado, que são provenientes do Pai. E a primeira das 6 é: fomos escolhidos. E o verso 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Escolher. A palavra no grego escolher significa selecionar. Escolher para si mesmo. Escolher dentre muitos. Isso significa que Deus escolheu um povo para ele. No Antigo Testamento, ele havia escolhido o povo judeu, o povo hebreu, mais precisamente falando. Na Nova Aliança, ele escolhe a igreja. Segundo o seu ato de livre e soberana graça, ele escolhe um povo para si. Agora, essa escolha não é com base no mérito do povo. Deus não escolheu o seu povo, a sua igreja, porque viu que esse povo seria bonzinho. Deus escolheu com base na sua livre e soberana graça e vontade. Espera aí, talvez você diga, é estranho isso. Eu escolhi Jesus. Um dia alguém me apresentou Jesus e eu disse, eu quero. Irmãos, essa definitivamente é a nossa percepção da realidade. No entanto, o próprio Jesus nos mostra que não é bem assim. Ele disse,
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, lá em João 15. Então, nós temos a percepção de que nós escolhemos. No entanto, a nossa percepção é limitada, e por causa disso não percebemos que foi Ele que nos escolheu. No entanto, a sua palavra nos diz, eu os escolhi. Paulo também diz, lá em 2 Tessalonicenses, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Foi Deus que desde antes da fundação do mundo nos escolheu. Mas será que Ele viu algo de bom em nós? Hernandes pode nos ajudar. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional. Deus não tinha um plano B. Deus não reage às circunstâncias. Deus lá antes da fundação do mundo tinha um plano. Olha o que o texto nos diz. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Irmãos, percebe que essa escolha não foi porque algo aconteceu e Deus teve, poxa, acho que eu vou ter que mudar aqui. Não. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Não porque Ele tivesse um plano B e teve que mudar as coisas, porque esse era o plano A e o único plano de Deus. Alguma coisa pode ser frustrada no que diz respeito à vontade de Deus? É claro que não. Paulo também diz a Timóteo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Percebe que Ele nos escolheu conforme a determinação dEle mesmo, conforme o plano dEle, e segundo a sua graça. Quando que foi essa escolha? Antes dos tempos eternos. O plano de Deus era escolher um povo para si, e esse povo se chama igreja. E Ele então, antes de que tivesse lançado os alicerces da terra, antes de criar céus, terra, mares e animais, antes de criar Adão e Eva, Deus já havia nos escolhido. Agora, essa escolha é uma escolha nele. Olha lá o texto, Deus nos escolheu nele. Significa que o Pai nos escolheu em Cristo Jesus. Significa que essa escolha do Pai se dá por intermédio do Filho. Isso significa que Ele não nos escolhe por mérito humano, porque somos merecedores. Ele nos escolhe por mérito de Cristo. Essa é a graça, isso é graça. Mas há um propósito nessa escolha. Ele nos escolheu. Mas para que Ele nos escolheu? O texto diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Porque alguém pode dizer, Bruno, então, se eu fui escolhido de antes da fundação do mundo, eu posso viver de qualquer jeito que tudo vai ficar bem. Nananina não. Porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A escolha para ser santo é uma escolha para ser separada para uso sagrado. Santo é aquele que foi separado para um ofício divino. E santo, meus irmãos, não são aqueles grandes homens e mulheres da Igreja Católica. Também foram grandes santos. Mas temos a ideia de que santo é aquela pessoa fora da curva. Não. Santo é todo aquele que foi separado por Deus. Nós somos santos, por quê? Fomos separados por Deus para um ofício sagrado. Essa caneca foi separada para saciar a sede do pregador. O Bruno, o Greico, a Larissa e todos vocês foram separados para um propósito. E esse propósito é para que você seja santo, ou seja, separado para ser um instrumento de Deus. Por que você acha que você tem dons? Por que você acha que você tem talentos? Deus te dá dons para que você seja usado para um ofício sagrado. E não estamos falando sobre ser pastor, sobre cantar, também mas é muito além disso. É o ofício que Deus te dá de segunda a segunda. E ali você é separado, e ali você é irrepreensível.
Portanto, isso não significa que vamos andar de qualquer jeito, porque já fomos escolhidos. Não. Pelo contrário, nós vamos aqui equilibrar as motivações. Se antes vivíamos para conquistar a salvação pelo esforço, agora vimos que Ele nos escolheu, portanto, caminhamos em santidade por gratidão. Não caminhamos em santidade para conquistar a salvação, isso é obras, isso é mérito humano, isso não é graça. Quem caminha desse jeito está buscando a glória para si. Mas quando dizemos que foi Deus que nos escolheu, nos separou, nós só respondemos com gratidão. Portanto, fomos escolhidos para sermos diferentes e fazermos a diferença. Isso significa que fomos escolhidos para amadurecermos. Portanto, a primeira bênção espiritual é que Deus Pai, nos tempos eternos, nos escolheu. A segunda bênção é a que fomos predestinados. Alguns já estão tremendo na cadeira ao ouvir essa palavra. Não, isso não é bíblico. Não, Bruno, não viaja. Isso aí foi um tal de João Calvino que inventou. O próprio Paulo nos diz: em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele diz que nos tempos passados, então, nós fomos predestinados, antes da fundação do mundo. Predestinar significa predeterminar, significa decidir de antemão, significa que fomos então escolhidos e predestinados para algo. Mas fomos predestinados para quê? O texto nos diz, fomos predestinados para Ele, para Deus. Ele então escolhe um povo e predestina, ou predetermina, ou decide de antemão que esse povo vai ser dele. E fomos predestinados também para a adoção. Olha o que o texto diz: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Irmãos, a doutrina da adoção é uma das doutrinas mais maravilhosas da Bíblia. Você consegue enxergar o amor de Deus por nós, porque a adoção é um ato consciente e intencional de amor. Ser adotado significa que Deus decidiu escolher um povo para adotar e chamar de você, é da minha família, chamar de filhos. Significa que agora fazemos parte da família de Deus. Ser adotado significa que passamos a conviver com uma família, e mais, significa que temos direito a uma herança. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos terríveis. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, sobre nós a ira do Deus Pai estava, porque éramos pecadores. Agora imagina, você encontra um morador de rua, dos seus 17 anos, problemático, já passou por detenção, já cometeu crimes, fez um monte de coisa errada, tem doença, uma doença talvez transmissível, e você decide adotá-lo, para viver na sua casa. Mais do que isso, Deus fez em nosso favor. Estávamos mortos em delitos e pecados, éramos escravos do sistema mundial, escravos dos nossos desejos, estávamos afastados de Deus, e mesmo assim, Ele nos adotou. Por que Ele nos adotou? Porque éramos bonitinhos, cheirosos? Não, éramos fedorentos e terríveis, mas Ele tinha um plano, e esse plano Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Portanto, quando a gente vem ao mundo, Ele diz: eu tenho um plano, que é adotar esse bando de pecadores para a minha família, para os tornar santos, para os tornar irrepreensíveis, por causa de Jesus, não por causa do nosso mérito. Olha o que o texto diz: Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso é graça,
Ele não nos adotou porque merecíamos, Ele nos adotou porque Jesus cumpriu o papel que precisava ser cumprido, para que o Pai pudesse nos ver como seus filhos. Jesus resolveu o nosso problema de afastamento do Pai. Por causa dele, nenhuma condenação há para os santos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos seguros em sua mão. Agora, porque ele derramou na cruz todo o seu sangue, Deus nos redimiu, nos resgatou, nos restaurou. Então fomos adotados na família de Deus. Essas são as bênçãos do passado, da parte de Deus. Fomos escolhidos e predestinados para sermos membros de sua família. Agora vemos as bênçãos na vida presente, provenientes do Filho, e a primeira delas é: fomos redimidos e perdoados. Versos 7 e 8. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Nessa época, havia cerca de 60 milhões de escravos. Muitos eram escravizados por dívidas. Não tinha como pagar a dívida, então ele se vendia como escravo. E a palavra redimir, essa redenção, era um preço que se pagava pela liberdade de um escravo. Um sujeito era um escravo, eu podia pagar para que ele fosse liberto. Isso era a redenção, pagar um preço para um resgate. E foi exatamente o que Jesus fez em nosso favor, nos redimiu. Éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás, escravos de um sistema mundial, mas Jesus pagou o preço pela nossa liberdade. Agora, Jesus não pagou uma parte, tipo, Jesus deu 10% e você paga o resto. Jesus pagou o preço inteiro, você não precisa inteirar. Ele pagou com o maior preço que alguém poderia pagar um escravo, com o próprio sangue, com a própria vida. Irmãos, se o maior preço que alguém poderia pagar na história de toda a humanidade, ou seja, Deus morrer, nenhum preço é maior do que esse, Deus morrendo, se Ele pagou com a sua própria vida, você acha que alguém pode pagar um preço maior para te comprar de novo? É impossível. Pense em juntar todo o dinheiro que existe na face da terra e você compra algo. Alguém pode ter mais dinheiro para comprar aquele algo? Não. Jesus pagou o maior preço que alguém poderia pagar, portanto, ninguém pode nos comprar de novo. E Jesus nos diz isso. Lá em João 6, a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Então eu pergunto, existe alguma vontade de Deus que não se cumpre? Se a vontade do Pai é que ninguém se perca, e a vontade de Deus não pode ser frustrada, significa que para aqueles a quem Ele pagou o preço, ninguém vai se perder. Jesus também diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você acha que Ele pode perder alguma de suas ovelhas? Aquelas ovelhas que Ele pagou o preço para comprar para Ele, Ele usou o preço maior de toda a história da humanidade. Alguém tem um preço maior para comprar essas ovelhas? Não. Jesus disse, se você é minha ovelha, fique tranquilo, você jamais perecerá, porque aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Portanto, Ele nos dá essa bênção da redenção, por pagar um preço pelos nossos pecados, significa então que fomos perdoados, a remissão dos pecados, não merecíamos, mas Deus é um Deus de misericórdia. Mas olha que interessante, Ele não poderia simplesmente esquecer da dívida que a gente tinha. Você sabe, você era um terrível pecador, tanto quanto eu. Nós tínhamos uma dívida, era o nosso pecado. E essa dívida, nós não poderíamos jamais pagar por ela, porque era imensamente grande. No entanto, Jesus pagou essa dívida, nos comprando. Agora, significa que Deus não esqueceu essa dívida,
Porque se Deus dissesse assim, Bruno, tens uma dívida comigo, vou fazer o seguinte, esqueça essa dívida, pode entrar no céu e está tudo certo. Se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Como ele não é injusto, alguém tinha que pagar essa dívida. Bruno, só vai entrar no céu se alguém pagar a tua dívida, sinto muito. Mas Jesus, que é o nosso advogado, diz, pai, eu paguei a dívida do Bruno. Então, Bruno, entre. Essa é a dívida paga, porque alguém pagou para que Deus permanecesse justo. E por causa disso não há mais acusação sobre nós. Recebemos um perdão completo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que Paulo diz. O nosso escrito de dívida foi rasgado, a nossa nota promissória foi aniquilada, foi tocada a fogo, e agora nós somos os filhos de Deus, porque fomos adotados em sua família, porque alguém, Jesus, pagou esse preço. Mas de novo, isso não aconteceu porque éramos crianças bonitinhas e cheirosas. Isso aconteceu porque o texto diz, segundo a riqueza da sua graça. Não é mérito, é graça. Graça é o favor que nós recebemos e não merecemos. É um amor incondicional que Deus tem por nós. Um amor condicional é aquele amor que depende das circunstâncias, das condições. Se você é bom, eu amo. Se você é mau, eu não amo. Mas o amor de Deus por nós, ele transcende nossa performance. É um amor que não olha para as circunstâncias. Por quê? Porque é um amor que veio antes da fundação do mundo. Ele escolheu nos amar. Então é um amor incondicional. Nos tempos eternos ele nos escolheu nos amar, predestinou para que nós fôssemos adotados em sua família por amor, mas para que isso fosse realidade, ele nos perdoou. A próxima bênção do tempo presente, ele nos revelou a vontade de Deus. Verso 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pois bem, por causa de Jesus, nós conhecemos o plano do Pai. O Filho é a representação exata do ser de Deus. E toda a história da humanidade, do passado e do presente e do futuro, converge em Cristo. Tudo apontava para o dia da sua morte e ressurreição. Tudo apontava para a sua criação, de todo o cosmos, a queda do homem, a redenção e aponta para o futuro, a glorificação. Essa é a história da qual tomamos conhecimento por intermédio do Filho. Jesus, o cabeça da sua igreja. Jesus, o cabeça desse corpo, o grande Senhor sobre a sua igreja. Jesus então é a cabeça de um corpo, aqui de forma ilustrativa, e nós somos esse corpo. Agora, usando essa ilustração, um corpo ele cresce de forma harmoniosa quando todas as partes do corpo crescem de forma adequada. Uma pessoa pode ter um problema, de repente uma paralisia cerebral, e aí um braço não cresce, por exemplo, ou qualquer outro problema do gênero. Mas um corpo de Cristo precisa crescer de forma harmoniosa, porque desse jeito nós glorificamos melhor o Pai. Vocês sabem, nas terças à noite aqui a gente tem jiu-jitsu. E eu, para quem não sabe, eu era professor de educação física. E olhando para uma modalidade esportiva como o jiu-jitsu, como professor de educação física, logo percebo que é uma modalidade que exige do corpo inteiro. Exige força nas pernas, no braço, no abdômen, nas costas, exige bastante fôlego, o sistema cardiorrespiratório tem que estar muito em dia. Então é um esporte muito completo, que também exige muito da mente e do controle emocional. Portanto, o indivíduo que vai para o jiu-jitsu e tem uma perna fraca, ele não vai se dar bem, porque parte do corpo é frágil. Se o cara vai para o jiu-jitsu e não tem o fôlego, ele não vai se dar bem, porque ele não vai conseguir aguentar uma luta. Então, o corpo, fisicamente falando, precisa ser harmonioso para aguentar uma modalidade como jiu-jitsu. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Ele precisa crescer de forma harmoniosa.
cada parte que é composta por vocês e por mim, precisa crescer de forma harmoniosa, precisa amadurecer. E nós não podemos ter uma perna fraca, nós não podemos ter um ministério frágil, porque esse ministério frágil vai comprometer a saúde do todo. Para que então o corpo cresça, amadureça e se desenvolva, você precisa entender qual parte do corpo você é. Você é o estômago, você é o intestino, você é o pé, o cérebro, seja lá qual for a parte do corpo que você é fundamental para o crescimento harmonioso desse corpo, cujo cabeça é Cristo. Pois bem, ele nos mostra esse plano, que acabei de falar, que a igreja faz parte, mas também a terceira bênção do tempo presente proveniente de Cristo, é que fomos, por causa dele, feitos herdeiros de Deus. Verso 11 e 12, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Eu gosto de uma outra versão para esse verso lá da NVT, que diz assim: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros em Deus. Se fomos adotados na família de Deus, significa que agora temos um direito, o direito a uma herança. Mas que herança é essa? Estamos falando sobre bênçãos espirituais. Essa herança está ali no texto, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Irmãos, ler esse verso deveria gerar em nós um rebuliço de alegria tão grande, irmãos. Se eu digo para você, olha, você tinha um tio do interior do Goiás, fazendeiro, ele morreu sem deixar filhos, e ele escreveu no testamento que você é o único herdeiro de todas as suas fazendas, computados dá em torno de 10 milhões de reais. Como você reagiria? E aí eu digo que há uma herança espiritual que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Não é digno de um aleluia muito forte? De um amém? Irmãos, há uma herança reservada nos céus, que é mais do que um título no campeonato catarinense, que é mais do que um terreno na Lagoa da Velhinha. Irmãos, é uma herança que não se corrompe, e é uma herança reservada para nós nos céus, e nós vamos herdar, não porque merecemos, mas por graça, porque fomos adotados em sua família, e se fomos adotados, juridicamente falando, temos direito a essa herança. Mas aí você pode perguntar, Bruno, quero ver onde é que está escrito isso, quero garantias. Pois bem, ele começa dando garantias. Pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Nos tornamos herdeiros, pois ele nos predestinou conforme seu plano. Irmãos, ele tem um plano. O Deus que criou o cosmos tem um plano, e ele te predestinou para ser parte da família dele e herdar essa herança eterna. Esse é o plano de Deus, e eu te digo, nenhum plano de Deus pode se frustrar. Essa é a garantia, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Irmãos, nós temos uma herança garantida, uma herança incorruptível, que está reservada nos céus, quando para lá formos. E há garantia, porque ele nos predestinou, porque ele tem um plano, e os seus planos não podem ser frustrados. Então, se o Pai nos escolheu e nos predestinou, o Filho nos redimiu, nos perdoou, mostrou o plano do Pai e nos fez herdeiros, agora, por fim, as bênçãos reservadas para o futuro, provenientes do Espírito Santo, que basicamente é o fato de que seremos resgatados. Verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então talvez você ainda não se sinta seguro.
Deus tem um plano, estão dizendo que Ele tem esse plano, mas sabe como é? Eu preciso ver para crer. Falar, ouvir não é suficiente, o fio do bigode não funciona mais. Eu preciso de uma confirmação clara. Pois bem, Ele te dá. Ele diz: vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ele diz que nós ouvimos o Evangelho da salvação, cremos, então recebemos o selo. O selo aqui tinha 3 funções naquele tempo. O primeiro deles era uma garantia de propriedade. Um escravo era marcado. Aquela marca era uma garantia da posse de alguém. Da mesma forma, nós temos esse selo, o selo do Espírito, que evidencia que somos de posse do Pai, pertencemos a Deus, Ele já nos marcou. O selo é o Espírito Santo da promessa, que marcou as nossas vidas e que mostra que somos de propriedade do Pai. O selo também era uma garantia de autenticidade de um documento. Você vai no cartório e eles tiram uma cópia de um documento e aí dão um selo ali, para dizer que é fidedigno, que aquele documento é verdadeiro. O selo do Espírito é como uma autenticação da obra de Cristo em nossas vidas, o que mostra que a obra dele em nós é real, ela é viva e por isso existe esperança, porque existe esse selo. E por fim, o selo protegia contra a violação de uma carta, para que a carta chegasse intocável, inviolável até o destino final. Pegou o código? Nós recebemos um selo que nos torna invioláveis até a chegada ao destino final. Estamos protegidos até o fim, porque Ele nos colocou um selo que garante a nossa chegada até o destinatário, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos receberá nos céus, para grande evento, as bodas do Cordeiro, quando Cristo recebe a sua noiva, a igreja. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, significa que Ele é a nossa garantia, é a garantia de que nós receberemos a herança. Penhor é um sinal. No passado, e às vezes até ainda nos nossos dias, se fechava um contrato e se dava um sinal, né? Então, comprou um carro, e aí deu 5.000 de sinal, o carro custa 30, dá um sinal, que é uma garantia de que ao final de um tempo X, o restante vai ser pago. Então o penhor é um sinal antecipado, é uma primeira parcela do pagamento. Pegou o código? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é, por assim dizer, a primeira parcela do pagamento, até que recebemos o pagamento integral na eternidade. Então, um primeiro pagamento, mais o pagamento restante, é o que mostra, é o que evidencia que chegaremos em um lugar com essa promessa garantida. Mas há um detalhe importante aqui. Tanto o primeiro pagamento, a garantia, como o pagamento final eram feitos em dinheiro. Percebe que é a mesma natureza. Um dinheiro é o pagamento inicial, o dinheiro é o pagamento final. Hoje nós recebemos o pagamento inicial, o Espírito Santo. Significa que é a mesma natureza do pagamento final. Isso significa que o que recebemos hoje de pagamento antecipado, de garantia, de penhor, de segurança, é uma antecipação da eternidade, irmãos. O que nós recebemos hoje como selo, como garantia, é uma antecipação das coisas gloriosas e eternas que viveremos. Portanto, hoje nós já podemos usufruir da eternidade, hoje, agora, domingo à noite, segunda de manhã. E eu te pergunto, você tem experimentado as alegrias, ou antecipações das alegrias eternas? Nós podemos experimentar a antecipação das bênçãos eternas hoje, porque aqueles que foram selados pelo Espírito já recebem essa antecipação. Aqueles que foram selados pelo Espírito já conseguem ver, como Paulo diz em sua carta aos Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já recebeu o selo do Espírito, que é a garantia de que ao final você vai receber a herança por completo. Pois bem, quero concluir dizendo que começamos então o primeiro passo desse caminho do amadurecimento, e o primeiro passo era conhecer a Deus, conhecer o Deus Trino.
E aprendemos que a salvação pertence ao Senhor. Do início ao fim, a salvação pertence a Deus. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais. Significa que Ele nos abençoou com a salvação eterna. Que bênçãos são essas? O Pai nos escolheu e nos predestinou. O Filho nos redimiu, perdoou, revelou sua vontade e nos fez herdeiros. E o Espírito Santo nos resgatará. Portanto, fica muito evidente que do início ao fim da nossa história, do início ao fim da criação e redenção e glorificação, a obra é de Deus. Por isso que Jó diz, a salvação pertence ao Senhor. Então, nesse caminho do amadurecimento, começamos com a ideia de que foi Ele quem nos salvou. A obra da salvação não é humana, essa obra é de Deus. Porque se a obra da salvação fosse humana, nós mereceríamos um pouco de glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora talvez você se pergunte, então qual é a minha responsabilidade se a obra da salvação é de Deus? Pois bem, nos mesmos trechos lidos, vou destacar alguns pontos. Verso 6, para o louvor da glória da sua graça, Ele nos predestinou. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, fomos predestinados. E verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, a obra da salvação pertence a Deus para o louvor da sua glória. Louvor, celebração de gratidão. Ah, Bruno, louvor não é o que a gente canta à noite? Também, mas louvor é o que fazemos todos os dias, celebrando com gratidão. Glória, radiante presença de Deus. Portanto, o nosso propósito é viver por louvor da sua glória, que é viver uma vida contínua de grandiosa celebração de gratidão na presença plena de Deus. É viver uma vida continuamente de celebração, grata, por gratidão a tudo que Ele fez em nosso favor. Por isso que a salvação não é mérito nosso, porque se assim fosse, teríamos glória. Ele não divide a glória com ninguém, por causa disso, a salvação é 100% de Deus. Por isso, a glória é 100% para Deus, e a nossa responsabilidade é viver para o louvor da sua glória. A nossa responsabilidade, irmãos, é vivermos em gratidão. E você talvez esteja se perguntando como, né? Começa com como, tarará, tarará. Primeiro, antes disso, aprenda a receber. É um presente. Às vezes a gente tem dificuldade de receber, porque a gente quer fazer por merecer, para merecer aquele presente. Não, com Deus nós não merecemos e Ele nos dá. Então estenda as suas mãos e receba. Mas depois, aprenda a confiar. Descanse em sua soberania. Nunca se desespere. Confie mesmo em meio às tempestades. Confie na provisão diária. E não tente acrescentar nada para merecer a salvação. Aprenda a receber, irmãos. Então, o nosso papel hoje, como resposta, é aprender a confiar, aprender a descansar, aprender a receber, a entender, eu sou amado. Receba esse amor, sinta-se amado e usufrua desse amor como um filho amado. Descanse nesse amor, confie nesse Pai de amor. Ele nos predestinou para sermos da sua família. Que amor é esse, irmãos? Não há amor igual. Portanto, receba esse amor. E o outro papel nosso é viver para o louvor de Deus. Nós precisamos aprender a louvá-lo. Agora, como é que nós louvamos a Deus? Cantando? Também. Mas a nossa adoração, ela é diária, ela é constante em todos os momentos. Como fazemos isso? Vivendo uma vida para a sua glória. De que forma? Obedecendo. Como é que louvamos a Deus? Vida de devoção, oração e leitura bíblica constante. Estamos conscientes da presença de Deus o dia inteiro, não só no domingo à noite. Maridos lideram a família e amam a esposa como Jesus ama a sua igreja. Esposas que são as auxiliadoras do marido. Crianças e adolescentes são obedientes aos pais. Empregados que servem como se estivessem servindo Jesus. Patrões que tratam seus empregados como se tivessem contratado Jesus. Amigos leais que não se traem. Irmãos que servem e amam uns aos outros. Cristãos que fazem discípulos. Irmãos que servem em sua igreja local com os seus dons.
pessoas que se apartam da mentira e da fofoca, pessoas que compram e pagam o que devem, e pessoas humildes que tratam os outros como superiores a si mesmos. Percebe, irmãos, que a nossa resposta para alcançar o céu, na verdade, não é nada que fazemos nos tornará merecedores. É o que Jesus fez em nosso favor, o que o Pai fez e que o Espírito fará, e nossa resposta é louvor, é gratidão, é obediência, sabendo que a salvação pertence ao Senhor, e o nosso papel é confiar e obedecer. Baixe sua cabeça, vamos orar, o louvor pode subir. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que tudo vem de Ti. Obrigado, Deus, porque do início ao fim, a salvação vem do Senhor. Agora rogamos para que tenhamos a plena consciência dessa verdade e que vivamos para o louvor da Tua glória, que vivamos uma vida de obediência, que vivamos uma vida que testifique do Senhor, uma vida que é para a Tua glória em todos os lugares, te obedecendo na família, no trabalho, com o dinheiro, com os amigos, na igreja ou onde quer que seja. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida de constante louvor e glória ao Senhor. Vamos cantar? Pode ficar de pé?